É um fato curioso, só que assim, é muito forte, né? É uma parada que tá muito enraizada, principalmente nós músicos. Só que o que acontece é que existe um lugar e existem possibilidades desconhecidas pela grande maioria dos músicos que eu vou falar nesse podcast. Você já sabe tocar, só precisa aprender a vender. Vamos juntos acabar com a desvalorização do nosso mercado musical brasileiro. Porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Chega de tocar por R$100. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Viver de Música para Casamento. Meu nome é Pedro Moreira. Eu, Elias Moreira. Eu, Eliana Moreira. E aqui, dentro desse podcast, nós discutimos sobre tudo o que você precisa fazer para atingir a marca de 5 a 8 mil reais por mês faturados tocando em casamentos. E nesse podcast específico, a gente vai falar sobre um tema que é talvez polêmico, talvez pouco conhecido pela grande maioria dos músicos, que é o seguinte, que a galera fala pra mim: PH, isso que você tá falando aí é uma grande bobagem, pelo seguinte: hoje em dia, ninguém paga mais do que 100 reais, 150 reais pra músico, porque ninguém valoriza a arte nesse país. E o que vocês acham sobre isso? Então, na verdade, já pego a sua Deixar o seu Elias continuar. abertura, né, da sua fala, do podcast, para dizer que para nós que somos músicos, né, parece ter uma lei de ferro. Você foi procurar um restaurante, um bar, uma lanchonete, para tocar, o preço é 100 pau, bicho, 100 reais. Às vezes, quando você já tem uma estrada, o pessoal te paga 250. Olha, raramente se paga 300, assim, é difícil. Eu estive conversando com um músico aí da cidade e ele diz, ó, faz 2, 3, 4, 5, às vezes mais tempo, 5 anos, que o músico ganha sempre o mesmo cachê, né? E parece uma camisa de força, uma lei de ferro pra gente, né? Então, é uma questão que a gente sente, entendeu? O músico, tanto profissional quanto amador, ele foi pra rua, foi pra cidade, foi pra região aqui, parece uma lei de ferro, não passa de 100 não, 150, 200. Então, assim, eu quero saber se isso é real ou se, como você disse aí, é uma lenda, não sei, é uma coisa que o músico põe na cabeça aí. Crença limitante. Alguma coisa que limita o nosso trabalho, enfim, por aí. Entendi. E isso é um fato curioso, só que assim, é muito forte, né? É uma parada que está muito enraizada, principalmente nós músicos, que faz com que a gente decaia a nossa autoestima. Só que, primeiro, sobre ser lenda ou não. Não, isso não é lenda. Isso é verdade. Né? Eu já cheguei a tocar por 20 reais quando eu fechei para tocar pelo cover artístico, sabe? Que cada pessoa que entra paga lá 4 reais, 5 reais pro músico. E, tipo, era um bar que não ia ninguém e eu recebi 20 reais de cachê. Eu 20 e a Jennifer 20. Então, o fato de ter cachê de 100, 150 reais em bar, em restaurante, é uma verdade, tá? Só que o que acontece é que existe um lugar e existem possibilidades desconhecidas pela grande maioria dos músicos que eu vou falar nesse podcast, né? Que é o seguinte, que acontece, por exemplo, eu vou contar a história do que aconteceu comigo, tá? Que tá até saindo, tá dando um branco aqui na hora, por isso que eu tô enrolando aqui, que deu um branco, tá? Tô tentando cativar vocês aqui pra lembrar o que eu tenho que falar. Tá. O podcast é ao vivo. Você que mandou fazer a pergunta sem contar podcast antes. é ao vivo, Como lembrei. Eu não contei a pergunta antes, Lembrei. Então você vira. Aqui, o principal motivo disso, sobre o lance da prisão, o labirinto dos 100 reais, né? Pra gente sair dessa cadeia dos 100 reais, que o que acontece? Tipo uma camisa de força, né? Isso, né? Que na verdade é uma camisa de falta de informação. Que foi o seguinte, quando eu comecei a ser músico, eu decidi que eu queria ser músico, lá atrás, né? Você sabe mais ou menos onde foi a época. Que, na verdade, assim,
Que no podcast 001 eu contei minha história, né? Que eu trabalhava, saí da Toyota do Brasil, ganhando 2.000 como aprendiz, trabalhava 4 horas, estudava 4 horas, puta salário legal. Aí eu saí, daí eu falei, putz, eu vou fazer faculdade de engenharia, que eu quero voltar na Toyota, né? Porque o salário do eletricista de manutenção, né, que era o fixo lá, era tipo 3.800, né? Pra mim isso era surreal. E falei, putz, vou fazer faculdade de engenharia. Só que assim, lá no fundo a gente sabe o que canta, faz seu coração cantar e o que é pra ganhar dinheiro. Se eletricista de manutenção ia ganhar muito dinheiro. Muito pra mim, né? Que perante o que eu tava acostumado, 4.000 reais pra mim já era um bom salário. Só que assim, eu queria ser músico, falei, cara, eu até posso viver de música e tal, só que eu vou morrer de fome nesse Brasil, né? Como ninguém valoriza a arte nessa parada, o que eu vou fazer da vida? Como que eu vou viver? Como que eu vou sustentar uma família? Como que eu vou chegar em casa, tipo, falando que eu cheguei chegar pros meus filhos e falar, olha, cheguei do trabalho, tá aqui, ó, seu leite, seu pão, ganhando, sendo músico, né? Falei, como que eu vou sustentar uma família sendo músico? Não sei, vou morrer de fome. Foi então que a Eliana Moreira, eu falei isso pra ela falou assim, mas quem falou, né? Já tentou? Você pode dar aula de violão, tocar em banda, tocar em orquestra, ser dono de banda de casamento. Eu tenho uma amiga, Sônia, que ela trabalha no mercado de casamento, é um mercado muito lucrativo e tal. E eu falei, poxa, né, não, vou viver de música, tal, vou ir pra cima. Só que daí, quando eu comecei a querer ser músico, a primeira coisa que a gente pensa, vou dar aula de violão, dei aula pro Alex e pro Atanabe, lá os irmãos os amigos da minha irmã. Legal, essa era uma fonte de renda, que é a vaca leiteira, né, que a Eliana costuma falar. Só que eu falei, qual que foi a próxima fonte de renda, que é a que a gente mais vê? Toda vez que eu vou num barzinho tem alguém tocando. Falei, cara, eu vou tocar em barzinho, bicho. Vou fazer um projetinho aí, vou ensaiar umas músicas, um repertório, vou vender pra tocar em barzinho. E foi quando eu comecei a entrar em barzinho, né, que eu falei, cara, e aí, quanto vocês pagam? Tal? Ah, cara, a gente paga 100 reais, cara, né, 200 reais, assim, às vezes as pessoas vêm, quando vem um, a gente paga 150, quando vem dois, paga 100 reais. Daí eu fui em outros lugares, tal, mesma coisa. E assim, bar, cara, eu não me adaptei, porque eu ficava puto com o lance de eu ter que mendigar pro cara me dar uma porção, sabe? Tinha que chorar, cara, me dá uma porção, pelo amor de Deus, né? Porra. Né? Porque o cara dava 200 reais de cachê, dava uma água, duas, na terceira ele queria cobrar. Daí eu saía de lá, eu gastava 50 conto na porção. Puta, eu já não ganhei, eu gastava 15 de gasolina, 50 na porção, sobrou 35 reais, né? É, por aí. Mais ou menos, né? Não sei se eu acertei a conta. Mas, putz, isso já ficava bravo com isso. Só que daí eu ia no bar tal, era 100 reais. Eu ia no outro bar. Puta, cara, 100 reais, mas os caras que... Tem uns caras bons aqui que a gente paga 200, 250, né? O que é um cara bom? Um cara que leva público. Foi que eu comecei a entender a lógica do bar. Né? Aí, por exemplo, eu conheci um cara que vive de bar bem, que é o Murilo Augustus. Cara, ele é um monstro, assim. Toca blues. Cara, sensacional. Quando tá ruim pra ele, ele tem 17 datas no mês. Né? Isso quando tá muito fraco mesmo. E ele não cobra 100 reais, né? 300 reais é dinheiro de pinga pra ele. Então, faça as contas, né? Então ele faz turnê, faz a parada toda. E era uma referência que eu tinha pra ver em bar. Mas eu, que ninguém me conhecia, não rolava. Então, o que eu falei? A referência que eu tinha, um músico, cachê de músico é 100 reais. Por quê? Se eu cobrar 300, ninguém vai fechar. Porque a minha vivência era em bar. A experiência que eu tinha perguntando em todos os bares era 100, 150 reais. E, por exemplo, eu falei, cara, se eu for fazer um show, eu vou ganhar isso, né? Só que daí foi então que aconteceu uma parada pra mim, que a Eliana falou, pegar, porque você não vai tocar em casamento, né? É uma área lucrativa, né? Um mercado muito amplo e, né, igual tem a Sônia lá da Estação Branesa, que tem espaço. Depois, se a história estiver errada, vocês me corrigem, que vocês conhecem. Então. E é um mercado muito legal, tenho amigos que estão se dando bem, porque você não tenta. Eu falei, legal. Né, foi aí que a gente tocou um violão pra Sônia ver. Eu e o Gabriel Maron, meu professor de violão, a gente tinha um dueto de violões. Comecei a tocar em casamento, era um duo, né? Eu e o Gabriel, tal. Aí, a gente foi convidado para ir na feira da Estação Baronesa. A gente foi. E de lá, a gente foi, nossa, aquelas bandas enormes, né? Tocando muito bem. Ficou deslumbrado com aquela coisa lá. E dessa feira aí, a Sônia viu a gente tocando, gostou, indicou pra Renata, que ia se casar em novembro de 2015. Ela gostou da gente e tal. Eu tinha que passar orçamento pra ela.
foi aqui que eu esbarrei nessa mesma dúvida que a galera manda pra mim. Porque quando eu compartilho, eu falo, cara, semana do músico de casamento, né? Aprenda como faturar de 5 a 8 mil reais tocando em casamento. Tem gente que apedreja. Claro, é 10%, né? 5%. Muita gente vê esperança nisso. Mas muita gente, cara, nada a ver, vai, ninguém... É fácil achar quem quer ganhar 8 mil, difícil achar quem paga. Aqui a galera só paga 100, 150 reais. Mas eu não julgo, porque foi a mesma coisa que eu pensei. Pelo seguinte, vou contar pra vocês agora. Que eu falei, cara, evento é uma parada muito louca, muito massa, assim. Casamento é uma parada muito louca. E, cara, no barzinho eu toco sem conto. Eu preciso cobrar caro, bicho. Eu vou cobrar caro porque dá pra ganhar mais, né? Vou cobrar duzentão pra mim, duzentão pro Maron, 400 em 2, pá. Tá. Aí se for em 3, é 650, que ainda tira 50 a mais pra mim. Falei, massa. Aí eu peguei minha grande ideia, né? Cheguei, com licença, peguei minha proposta, falei, tá, Eliana, o que você acha disso aqui? Ela olhou pra mim, riu da minha cara, né? Ela falou, cara, se você for cobrar esse valor, volta pro bar. Ela não falou isso, mas assim, a mensagem foi mais fácil de tocar em barzinho, né? Você vai estar pagando pra trabalhar. Em evento, você vai cobrar pelo menos R$1.000. Quando ela falou isso, eu quase caí de costa. Né? O primeiro, eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos, quase caí duro. Por quê? Eu falei, cara, por que eu falei? Ninguém vai pagar esse valor. Cachê de bar, cachê de música é R$100, 150, eu tô querendo cobrar mais. Eu moro numa cidade interior. Quem que vai pagar R$1.000 em 2? Né? Qual que é a lição? Quem está ouvindo esse podcast, pega um caderninho e anota. O erro que eu cometi foi o seguinte. Por vivenciar valores de 100, 150 reais, eu tava achando meu trabalho caro. Falei, não, cara. Porque eu queria ganhar mais, mas quando era para eu cobrar mais, na prática, eu achava que ninguém ia pagar. Porque era uma crença limitante com base nas experiências que eu tinha vivido até então. Aí, a Helena falou, não, você vai cobrar R$1.000 em 2, em 3, se você quiser cobrar barato, 1.200. Eu falei, legal. Mas às vezes a gente acredita, às vezes é São Tomé, né? Você precisa ver pra crer. Aí eu peguei a proposta pra confirmar, fui na Sônia também, né? Que ela trabalha no mercado de casamento. Falei, Sônia, o que você acha da proposta aqui? Ela falou, pegar. Tá ruim não, né? Você tá começando, né? Então pra você começar, esse valor tá bom, né? Depois você vai aumentando. É assim que funciona mesmo. Todo mundo começa mais baixo, depois vai subindo, né? Eu falei, eu descobri a mina de ouro de músico. Uma oportunidade que eu poderia, sendo um músico anônimo, ninguém me conhecia, mas pela minha arte, por eu saber tocar, eu poderia ganhar bem tocando. Que era um universo que eu não conhecia, que já existiam dezenas de milhares de músicos que já estavam tocando em casamento, ganhando muita grana com isso, né? Que nem as Del Chiaro, né? Que tem franquia em todo o Brasil. Eu via Belcanto, né? Les Ensembles, né? Umas bandas que eu tenho como de referência. E a galera voando. Quando eu falei, eu estou diante do mercado que eu não conheço, não tenho experiência, não sei vender, mas ele existe. E eu posso viver de música tocando em casamento, que é um lugar que eu vou tocar e vou ganhar um cachê decente. Né? Que eu não vou ter que miguelar a porção, sofrer, sobrar R$70 pra mim, porque foi difícil, daí eu gasto toda a minha grana em cerveja, né? Então, foi aí que eu descobri um universo que eu poderia ganhar mais pra tocar e ter uma vida digna. E detalhe, eu fechei esse casamento, né, da Renata aí. Foi em abril, aliás, tem o primeiro vídeo que a gente fez, foi muito massa. E depois disso, não sei se foi sorte ou azar, mas eu pedi orçamento pra um concorrente aqui, só que ele era o melhor concorrente da região, né? Então ele cobrava super caro. Então ele cobrava, eu peguei a lógica deles, eles cobravam 500 por músico mais 100. Tipo, se era 5, eles cobravam 2.600, né? Se era 2, ele cobrava 1.100. Então eu peguei essa lógica e eu taquei R$10 a menos. Eu cobrava 2.590. Até hoje eu cobro esse valor, que é tipo 1,99, né? Uhum. Então, depois de então, eu comecei a fechar pacote de 2, 3, né, 6 mil reais, igual os casamentos que a gente teve recentemente, pacote de 14 mil reais, cerimônia e festa, que foi da Ingrid e do Wagner, né, da Camila do Bruno, pacotes que são assim. Então, por que eu fechei? Eu já vou concluir, porque assim, eles têm bastante informação para passar para vocês também. Por que eu fechei casamento de 14 mil reais? Porque eu simplesmente tirei a crença que eu não podia ganhar mais que R$100 e a crença limitante que ninguém ia pagar esse valor.
parece uma coisa clichê, uma coisa de autoajuda, sabe? Essas coisas que a gente vê na internet, essas frasinhas baratas. Mas foi batata. Foi a partir do momento que eu descobri que eu poderia cobrar mais caro e não tive medo de oferecer sem medo mesmo, porque às vezes a gente oferece com o pé atrás, né? Já oferece, é 3 mil, mas pra você eu faço 2.500, né? Às vezes a gente tem esse medo. A partir do momento que eu falei, cara, eu posso cobrar, tá aqui, ó, eu comecei a fechar pacote mais caro. Né? Então, ainda mais que eu gravei uma entrevista com o JP, que é o guitarrista da Simone Simara, ele falou, cara, existe muita grana nesse mercado da música, só precisa aprender a tirar uma fatia disso, né? Então aí que eu falei, caramba, existe muito mercado na música, a gente pode ganhar muito dinheiro na música, sendo músico, ganhar bem, você só precisa aprender a vender. Você já sabe tocar, só precisa aprender a vender. Outro exemplo, para deixar vocês falarem, que eu sei que eu peguei bastante tempo no podcast, que teve outro evento né, que a gente fez com a Lifan Motors, que foi um trio, voz, violão, percussão, foi eu, Vinícius Moreira e Ana Paula Costa, que é namorada de um guitarrista famoso, que eu esqueci o nome, que depois enfim, a gente fez um evento que era um trio, era para uma convenção dos diretores da China. Inclusive a galera chegava falando inglês com a gente. Se eu não tivesse um The Books on the Table mais ou menos, eu não ia conseguir falar, galera, não sei o que. A gente foi e conversou com eles em inglês. Mas era um evento que eu falei assim, cara, evento corporativo, vou pisar no acelerador, né? Vou cobrar 1.700, que era um evento em São Paulo, né? Eliana riu de mim de novo. Tá, 3.500 você vai cobrar. Aí eu desmaiei, né? Tive que ir pro hospital, tomar soro e tal. Eu falei, cara, 3.500 em 3. Eu fechei esse contrato, só que tive que dar desconto, que eu dei 500 de desconto. Só que assim, foi um evento no Fogo de Chão, que é 200 pau por cabeça, um rodízio de... como fala? Churrascaria, né? Churrascaria. Como eu sou vegetariano, agora me tornei vegetariano, tô por fora. Mas na época eu comia carne, né? Mas, cara, maravilhoso. Fogo de Chão, São Paulo. A gente fecharam um cômodo pra gente, tinha a galera tocando lá. E, cara, 3 pau em 3 músicos, né? Foi uma parada que eu nunca imaginei que eu poderia fechar. Tudo isso depois que eu quebrei essas crenças aí. Então, esse é um dos papéis do VMC. A gente vir para abrir os olhos dos músicos que às vezes eles estão cegos perante ao mercado musical que realmente existe no Brasil. Porque a galera fala, é muito mais fácil eu falar que no Brasil ninguém valoriza a música, que o governo não apoia, do que eu explorar o mercado, né? Porque existe mercado. Não é fácil para ninguém. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. O VMC tá aqui para isso. Quem quer comentar primeiro aí? Não, mas na verdade eu quero emendar a pergunta para a Eliana, que é a... Eliana é nossa expert. Hoje ela vai ela só é responder perguntas. especialista no lance da venda, né? Sim, porque, tudo bem. Ela que me ajudou a quebrar todas essas crenças que eu tinha. Eu tô convencido, mas eu como músico, vou tocar em casamento. Também. Vai ser 250, vai ser 300, 500 quando o cara é cantor top de linha. E é o que chega pra gente como músico, né? Então, onde é que tá a mudança de como é que chama? De sintonia, né? Onde é que tá o toque mágico? Porque você contou... grana, né? Porque Tá você mina de contou, ouro. não, eu fui lá, que é a mina, né? Eu fui lá e apresentei esse preço, ela falou, não, esse mercado é outra história, né? Tanto o mercado de casamento quanto o mercado de evento corporativo, no caso aí, né? Que esse evento lá no Fogo de Chão, para essa empresa chinesa, é evento corporativo. Sim. Então assim, mas onde é que tá a pedra de toque, né? Qual que é o segredo? Porque eu como músico, freelance, se eu chegar em 500 eu tô bombando, quer dizer, não passa muito disso não, né? Então, Excelente. não tô querendo botar vocês em saia justa, mas... Já botando, né? Mas onde é que está a pedra de toque aí, né? Certo. Pra sair do 100, do 500, o 100 que é o mais comum da gente. Pra ganhar 2.000 num casamento. Pra 2.000, pra 3.000, né? Como é que eu faço isso? Ou pra chegar no VMC, que é de 5 a 8.000 aí. Perfeito. Né? Eu vou dar a introdução, depois eu passo pra Eliana. Eu falo assim, eu vou passar pra Eliana que ela conhece mais. Não, brincadeira. É que essa objeção aí, ela surgiu principalmente quando a gente manda isso, porque no nosso treinamento VMC a gente ensina de 5 a 8.000. Né? Mas às vezes a galera fala, cara, isso daí que você tá falando é uma grande bobagem. Porque aqui o cachê de músico vai no máximo a R$500. Porque às vezes a galera fala, beleza,
PH tá falando que casamento dá pra cobrar mais caro, que não sei o quê, que dá pra ganhar mais, que ele cobra 1.000 em 2. Então, quando o cara perguntar se eu toco em casamento, eu vou falar que eu cobro R$1.000. Uhum. E essa dúvida, a linha é tênue, só que é fácil de diferenciar. O que a gente ensina é você ser dono da banda. Porque o cachê de músico freelance, em casamento, ele já vai ser melhor do que bar. Eu falo bar porque eu comecei tocando em barzinho. Talvez outro músico começou a tocar em outro tipo de evento. Eu falo do que eu fiz, do que eu passei. Por isso que eu sempre cito restaurante, barzinho. Porque em barzinho eu ganhava R$100, eu tinha que levar som, que era quase R$10.000 de equipamento. O que é R$10.000 de equipamento? Minhas 2 caixas Antera, né, que dá R$4.000 mais ou menos o som. Meu violão Takamine, que é R$2.500. Né, o microfone caro. Né, o microfone da Jam dá R$7.000, né? Por aí. A mesa de som, né, que é a mesa Behring de 16 canais, né? Tem 12 independentes e os outros é junto, né? E isso já... Porra, eu levava tudo isso, tocava 3 horas diretão, às vezes com 15 minutos de intervalo, e ganhava 100 conto, né? Eu não cobrava pelo som, tipo, R$100. E não é pecado você fazer isso. É nobre você tocar e receber por isso. Inclusive, tem muitos trampos de R$150 que eles retornam outros eventos pra você. Show. Que você ganha 150 conto. Mas seu objetivo não é os R$150. É um evento num restaurante chique, que vai socialite lá, que o cara vê você tocando e chama você pra tocar igual o chá de bebê que a gente fez lá em São Paulo. Né? R$2.500 em 3. Chá de bebê, cara. Socialite, né? Prédio é uma massa, mas assim, o cara viu a gente tocando num lugar, né? Então, às vezes, você vai num restaurante chique pra você ganhar 100 conto, mas você vê a galera lá... Você acaba arrumando um outro trampo... Tudo isso pra justificar que não é pecado você ganhar R$100, né? Isso não é o caso. Mas, por exemplo, em barzinho você vai ganhar 100 conto. Em casamento, bicho, você vai pra tocar 1 hora, você leva o seu violão, o seu instrumento, o seu violino, a sua voz. Se você é cantor, você só se leva. O cara já tem microfone. Você vai, você chega 1 hora antes, tem uns caras que atrasam, né? Quase mata o... Tem os caras que atrasam e matam o dono da banda do coração. Mas é pra chegar 1 hora antes, né, Cadu? Não, o Cadu não atrasa que ele vai comigo. Não, o Cadu não. Né? É pra chegar 1 hora antes, você toca e vai embora, bicho. Né? 2 horas e meia. O seu trabalho é chegar a tocar e ir embora. E você não faz nada. Você tocar mesmo, você toca 50 minutos. Você toca 8 músicas na cerimônia e chão. Você ganha 250, 300, né? Tá ótimo. E isso como freelance. Agora, esse lance da mina de ouro que eu falo pra você é se você quiser ser dono da sua própria banda. Porque, digamos, você faz um voz e violão, você pode ganhar 2 pau em 2 aí. Igual a aluna do VMC que a gente tem, né, da Miss Lola, que ela e o marido dela que tocam. Então, a meta dela pra gente fazer ela cobrar 2.000 em 2. O dinheiro vai pra mesma casa, né? Ela não tem que dividir o cachê pro músico, o músico é o marido dela. Então, ela fica na mesma casa. Ela tem um bebezinho muito bonitinho também, que ele vai, faz show lá. Então, a diferença é que pra você ganhar essa grana que eu falo pra você, você tem que ser dono da banda. Porque você vai atender, você vai carregar a caixa, você vai fazer contrato, você vai divulgar seu trabalho. Mas você vai receber por tudo isso. Porque a gente que é músico, às vezes que toca em restaurante e tal, a gente faz tudo isso e não recebe por isso. A gente divulga, a gente grava vídeo. Eu aposto que muito músico que tem um sonho, ele faz o que ele precisa fazer pra viver de música. Ele vai, ele grava vídeo, ele investe uma grana pra ele apresentar o material pro dono do bar, pro cara contratar ele. Mas daí a gente ganha pouco, entendeu? Ou... Em muitos dos casos. Tem casos que o cara ganha bem boa. Mas eu tô falando pra grande maioria da galera, pra ajudar a grande maioria das pessoas. Então, quando você concentra isso, uma das possibilidades de você viver de música é casamento. É o que eu ensino aqui. Eu ensino porque eu faço isso, né? Eu toco em casamento. Então, umas possibilidades você investe pra gravar vídeo em casamento, aí você fecha contrato de 2, 3, 4, 6 mil reais, se você souber vender. Né? Então, é por isso. Então, a mina de ouro tá em você ser dono do seu próprio negócio. Quer falar alguma coisa, Leandro? Eu acho que essa questão de você ser dono do próprio negócio é o empreendedorismo, é você empreender. No caso de quando você falou que queria viver de música e não sabia como, eu disse que era possível, porque o mercado de casamento é um mercado muito amplo. Se nós observarmos os dados do IBGE de 2018, 1 milhão de pessoas se casaram. E é um mercado exigente, inclusive, e que também não tolera amadorismo. O músico ele vai precisar ter um repertório, ter ensaios. E eu via que mesmo para você tocar num bar, que você pensa assim, vou tocar em bar, no caso do PH, que chegou a voltar para casa com R$20, né, porque descontou gasolina, descontou
isso, eu pensava, o mesmo trabalho que você vai ter para tocar em bar, porque os músicos que tocam em bar que eu conheço são excelentes. São muito bons. Né? Eu faço até questão de aplaudi-los quando eles estão ali, porque Demais, no demais. mínimo é o mínimo que nós podemos fazer. Então tem que ter ensaio, repertório. E eu falava isso para o PH. E no mercado de casamento é a mesma coisa. Então por que não se valorizar e buscar essa oportunidade? Então o mercado de casamento existe. Se tem 1 milhão de pessoas casando, imagine na sua região. Ah, mas a minha cidade é pequena. Só que as pessoas que vão se casar, elas têm um sonho, querem fazer daquele dia um show, que querem, né, dividir ali com os amigos e parentes. Então, você pode ser empreendedor, sim, de música para casamento. Mas você tem que mudar a forma de pensar. Eu vou ser empreendedor, eu vou ser empresário, eu vou oferecer um serviço. Da mesma forma que uma pessoa vai oferecer um salão de festa, um buffet. Você faça um orçamento, quanto custa um buffet, quanto custa um salão de festa. E as pessoas vão pagar, eles vão pagar o valor. Se você apresentar valor no seu serviço, eles vão pagar pelo valor que você vai oferecer, não o preço, né? Porque se você pensar, aí o barzinho paga 100, eu vou pagar no músico 100, né? Para cada músico eu vou escolher 2, 3, vou pagar 300, não é assim. E o valor que você vai oferecer para os casais, que você vai ter que ter um repertório amplo, vai ter que ensaiar o grupo, ensaiar a banda, entender de música, entender da cerimônia, quais tipos de música. Então, é um mercado para quem quer ser ousado. Porque aquele que é empreendedor é aquele que arrisca. O que é empreender? É você transformar uma ideia em algo que você vai transformar em realidade. E nesse caso, ainda uma realidade que vai te trazer um retorno financeiro. Então, tem que fazer essa escolha. Agora, é uma escolha que você vai encontrar mercado e clientes para isso. Que foi o caso do PH e outros músicos, né, que estão seguindo o mesmo caminho. Então quer dizer que a mudança de chave é, ao invés de eu ir ser o freelance, eu ir lá tocar e ir embora, eu montar a banda e mergulhar nesse mercado, que é, digamos, tem um grande potencial. Então tem 1 milhão, não é qualquer coisa, apesar de a população brasileira ser grande, mas imagina, é muita gente. É muita gente. E todas as pesquisas mostram isso, né? Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, sobre eleição, você não vai perguntar para os 100 milhões de brasileiros, 200 milhões 100 milhões de eleitores ou 80 milhões. Você vai por amostragem, né? Então, quer dizer, do mesmo modo que se faz essas pesquisas para eleições e para investimento, você pode fazer para o mercado de casamento, né? E verificar em média quantos casamentos se faz na sua região. Então, por aí ou não? Eu tô... Isso. Você ia falar? Não, é isso mesmo. Tá. E é o seguinte, e tudo depende do seu objetivo. Pelo seguinte, se você quiser fazer uma renda extra como freelance em casamento, cara, vai ser muito massa. Porque você vai trabalhar menos e ganhar mais. Né? Você toca lá 1 hora, ganha 250 conto. Né? Você pode ter, por exemplo, o Edward, violinista que toca comigo, ano passado ele teve mais de 20 datas comigo. Vezes 250, pô, eu fui responsável por um bom faturamento dele, né? Que é um complemento de renda, inclusive. Isso, né? você pode considerar como uma renda extra. Se você quiser considerar como uma renda extra, como freelance principalmente, você pode encher sua gente. Sabe que tem gente... Tem um músico que ele quer ser empreendedor, que foi o meu caso, mas tem um músico, cara, que ele quer tocar, bicho. Bicho, eu não quero ter dor de cabeça com esse negócio de vender, sabe? Aí talvez seja muito massa que ele seja freelance, né? Porque ele não vai ter dor de cabeça. Mesmo o mercado de casamento, ele vai ser mais valorizado. Exato. Então tudo ainda volta pro mercado de casamento, né? Mercado de casamentos e eventos. Porque ele pode encher a agenda dele, tá ganhando uma grana legal, tocando em eventos. Igual, por exemplo, o Gauchinho, que toca comigo. O nome dele... A gente nem chama ele Francisco Elivelton. Você fala, Elivelton tá aí? Quem que é Elivelton? É o Gauchinho. Gauchinho tem um bigodinho, assim, é sanfoneiro. Ele vive de show. Então ele faz casamento comigo, toca com dupla sertaneja, com o Pedro Henrique e Renato, toca não sei quem, toca não sei quem. Ele vive de show, faz uns 25 shows por... Sanfoneiro não fica sem trampo, né? Mas ele grava vídeo e tal, ele posta. Ele faz uns 25 shows por mês e ganha vida com isso. Porque ele escolheu ser músico de show. Ele quer tocar, né?
que a gente está apresentando para você é uma possibilidade de você tocar em casamento e ser o dono da banda. Então, tudo depende do seu objetivo. Se você quiser ser freelancer, é também um mercado muito lucrativo, que você pode explorar. E se você tem intenção, não, cara, eu quero ter meu próprio negócio, porque eu cansei de depender dos outros, depender de banda para ter data. Tem gente que não tem saco, cara, a banda não me passa muita data. Tá, mas assim, é que você tá à mercê dele. Se você quiser correr atrás da sua parada, você monta o seu próprio negócio, a grana toda fica com você, que você vai trabalhar, a grana toda fica com você e você vai tal. Você vai precisar de média de 2 a 3 casamentos por mês aí, para dar uma grana legal para você, dependendo do quanto você cobra, né? Aí você pode lucrar com isso. Então depende do seu objetivo. Se você quiser ser freelancer, também é muito bom. Mas se você quiser, não, eu quero viver de música tal e ter meu próprio negócio. Aí Bom, tudo bem. Umas perguntas são... Só antes de você mostrar a pergunta, eu queria mostrar um dado científico, né? Uma prova. Porque a gente falar casamento legal, que paga bem, é uma coisa. Mas a galera fala, tá, e aí? Então eu queria mostrar para vocês uma matéria da revista Exame. Exame, se você quiser, a gente vai deixar o link aqui, né, Cadu? Me lembra? exame.abril.com.br/seu-dinheiro/casamento-no Brasil tem custo médio de 40 mil. Então é o seguinte, aqui ó, matéria que fala o seguinte: São Paulo, o custo médio de uma festa de casamento no Brasil é de 40 mil reais, de acordo com pesquisa da empresa Quem Casa Quer Site, que auxilia casais no planejamento de cerimônia. O valor é referente a cerimônias para 80 a 120 convidados, inclui o preço dos principais serviços e tudo mais. E tem outra matéria aqui, ó, do oseudinheirovalemais.com.br/quanto custa uma festa de casamento, que ele fala o seguinte, o mesmo dado, né, que aqui, ó, né, o custo médio da festa de casamento de 40 mil, ele fala a mesma coisa, só que ele acrescenta uma informação aqui. É claro que cada casal vai ter sua prioridade e preferências, e muitos casais permitem-se até gastar um pouco mais do que por tudo o que representa, né? Ou seja, às vezes é uma data muito importante, a galera gasta mais. Você vai ganhar mais, eu falo pra galera, você vai ganhar mais, mas você vai ter mais responsabilidade. Mas esse é um evento que a galera gasta grana pra caramba. Né? E desses 40 mil, por que não um músico tirar uma fatia disso? Né? Por que não um músico chegar e ganhar uma grana, né? Ganhar dinheiro com isso. E outra fonte também é o próprio site casamentos.com.br. Se você acha que nada a ver esse negócio que o valor que a galera cobra e tudo mais, entra aí, site casamentos.com.br, pesquisa música para casamento, que você vai ver a média de preço que a galera cobra é 2 mil, 3 mil, 6 mil, 8 mil, né, para banda baile. Claro, você sempre vai achar aquela galera que tem medo de cobrar, que cobra 400 reais, mas isso não é a grande maioria. A galera que sabe como cobrar, eles estão cobrando o valor que tem que ser cobrado. Então, essas são mais algumas provas empíricas sobre o potencial do mercado de casamento, né? Então, isso é muito massa. Inclusive, tem outra aqui, ó. Eu estava procurando aqui. Posso falar a última aqui, não? Sim. Revista Época. A fonte é revistaepoca.globo.com/revista Época, quanto custa um casamento. Que é o seguinte, aqui eles têm, coloca quanto mais ou menos custa cada fornecedor, e aqui na parte da festa eles colocam assim, música da festa. Né, tem DJ 650, aí um convencional DJ 650, e sofisticado 6 mil reais, aqui tem embaixo que é a orquestra, né, que os 6 mil reais seria música ao vivo. Então essa foi mais uma pesquisa feita pela revista Época sobre a média da grana que a galera gasta em festa, por exemplo. Né, se você tem uma banda para festa, esse é o custo médio que a galera investe numa banda, 6 mil reais. Aqui na banda PH Art Music a gente cobra, em 2019 a gente cobrou 8.500. A minha meta é subir, né, porque daí eu consigo pagar a melhor equipe, tal, levar mais estrutura, né, mas como a gente está começando no mercado, a média que eu cobrei em 2019 foi entre 7.500 e 8.500, né, com uma banda com 7 integrantes. Então, são algumas provas para você ver o tanto que o noivo gasta no casamento, né, e quanto que o músico está cobrando no site casamentos.com e quanto que se gasta, quanto que custa uma banda, né, o valor médio que está se gastando em casamento. Então, eu queria trazer esses números, essas estatísticas para provar para a galera, né, não só a gente falar, mas também trazer uma prova para a galera. Não, na verdade,
tem a ver com essas informações, porque, pelo que eu entendi, é bem vantajoso você tocar em casamento. Quer você tenha banda, quer você seja freelance, né? Porque você, mesmo que o seu cachê seja o mesmo, R$ 250, né? A gente vai às lanchonetes de vez em quando e o menino toca lá das 7 às 10 da noite, ou das 8 às 11, e os senhores e jovens, enfim, todo mundo que toca, né? Então, quer dizer, você vai tocar 3, 4 horas, o repertório... O cara tem que ter um repertório fenomenal e tá na ponta dos dedos, né? Lógico que o músico de casamento tem grande responsabilidade também, mas... E você numa cerimônia, quer dizer, você vai ter o tempo de espera, né? O tempo de saída, mas você toca o quê? 1 hora, 50 minutos, né? Por aí. Quer dizer, tô entendendo isso ou não? Sim. Correto. Quer dizer, é vantajoso eu viver de música para casamento. Quer dizer, quer seja como freelance, quer seja como dono da banda, né? Total. Tô errado ou não? Tá certo. Uhum. E o que eu mais falo tantas repetidas vezes do lance da prisão dos R$ 100, por quê? Primeiro, eu como músico já estive nessa prisão. Se eu não tivesse a base que eu tenho, né, porque quem não sabe, esses dois integrantes que estão na mesa são meus pais. Para você ver o quanto que eles me apoiam nos meus projetos de vida, eles estão aqui gravando um podcast comigo. Né, eles têm expertise para... A Liana é uma grande referência na área de vendas. O seu Elias é um grande músico, é um professor e me acompanha também nessa parte de casamento. Então eles têm expertise para estar sentados aqui e para você ver o tanto que eles me apoiam nos projetos. Mas não é todo mundo que tem isso. Né? Então eu saí dessa prisão por conta de ter uma empreendedora em casa que ela me alertou. Mas tem muita gente que não tem apoio em casa para viver de música, principalmente a molecada que está começando. Tem muita gente que talvez o cara tem 40 anos, nunca teve apoio da família e é frustrado por isso, porque com apoio já é difícil, sem apoio é pior ainda. Né? Ou né, o cara tem família, ele é frustrado porque assim, ele tem que trabalhar para pagar leite dos filhos, ele queria viver de música e tem que trabalhar com outra coisa. Então, eu falo isso principalmente para alertar, galera, não é só isso. A vida de músico não é só bar, não é só restaurante, não é só ganhar R$ 100, quaisquer que seja o lugar que você está tocando. Né? Que a principal parada que eu falo para a galera se atentar é não deixar o cachê de 100, 150 te aprisionar. O que é aprisionar? Fazer você acreditar que você não pode ganhar mais que isso. E fazer você acreditar que a realidade da música no Brasil é essa, que ninguém paga mais do que R$ 100, ninguém paga mais. A minha intenção com isso, que eu falo tantas vezes, às vezes com tanta ênfase, às vezes até um pouco movido pela emoção, né? É o lance de você não se deixar levar, não deixar que esse cachê fixe na sua mente, porque quando você tiver que cobrar R$ 3.000 em 3, você vai desmaiar, você não vai conseguir cobrar. E não achar que a vida de música é só isso e que você não pode cobrar mais por isso, é só isso. E assim, eu queria aproveitar sua juventude, na verdade, né? Já que você falou de apoio, etc. Eu trabalhei 30 anos na educação e sempre utilizei a arte como instrumento pedagógico. Música, o teatro, a poesia, então, violão, enfim. Inclusive levei vários músicos durante meu trabalho para que os meninos e meninas conhecessem vários gêneros e instrumentos. E o teatro conquista eles, né? Eles querem teatro. E nós perdemos muitos bons atores durante esse período, porque os pais têm essa crença que a arte é um ramo de menor... É uma rede de fome, né? Não vai fazer teatro, não vai fazer arte, você vai perder tempo, né? É cotidiano os pais. Eu não culpo os pais, né? Porque tem uma cultura, eu acho, talvez. Mas tô achando bacana você dizer isso, que é jovem, né? E bacana falar mais, né? Durante... Até a gente fechar esse podcast, né? Porque o músico, que a música é uma das áreas da arte, quando ele vai
pro enfrentamento, pro trabalho, enfim, para tentar viver da sua arte, ele já vem com essa, né, essa cultura de pais, de amigos, não é? É recorrente eles perguntarem, você, se não te perguntaram ainda, vão perguntar. Você trabalha ou você só faz música ou você trabalha também, né? Nossa, só Se música, não te só perguntaram, toca em casamento, não trabalha. Então é uma cultura que eu acho importante. Pessoas jovens. Não me sinto velho no sentido. Mas eu já tenho, né, uma estrada. 30 anos só de trabalho na educação, fora os outros setores. Então, é importante que jovens se empenhem nisso, né? Dizer que música é uma área importante também. Total. Você quer falar alguma coisa? Daí é importante lembrar que quando o músico ele resolve então viver de música para casamento, ele tem que lembrar que daí os serviços musicais passam a ser um produto. E como qualquer um outro no mercado, ele tem que ser levado a sério, tem que ser um mercado muito bom, de qualidade. A entrega tem que ser o que foi combinado. Você tem que entregar, inclusive, a mais aquilo que o cliente, no caso, os noivos, esperam. Tem que encantar o cliente. Então, eu acho que toda essa informação que o PH também está passando é o que ele já aprendeu e que daí esse músico que quer viver de casamento pode aprender, inclusive aqui com as aulas, com o podcast, que dá para fazer isso, dá para viver de música e aos poucos e mudando essa forma de ver a música, né? Então a música também é um produto que o mercado precisa, tanto o mercado de casamento, também o corporativo, as grandes empresas em seus eventos estão utilizando músicas porque a música conecta e é importante isso. Então tem muita oportunidade, mas é importante que a partir do momento que eu resolver, eu também mude o meu comportamento de ser um empreendedor. Vou agora olhar para um produto. Qual produto que eu vou oferecer? Meu serviço musical e da minha equipe, né? Eu queria aproveitar, emendar a pergunta para você e se o PH quiser falar também. Que é... Você já falou de você tem que apresentar um bom serviço, né? De qualidade, porque aquele dia ele é especial, Sim. Né? Para você pode ser mais um dos 1000, se você seguiu as regras direitinho das aulas, você pode estar no seu 1000º casamento. Mas para noiva, para o noivo, para a família deles é um momento único. Então isso é uma questão. Agora tem uma questão que está conectada com essa, que é a concorrência, né? Então todos os... Não sei se a concorrência é a palavra correta, mas acho que sim, né? Então o PH está trabalhando na valorização do músico de casamento, né? Tem um podcast aí, né? Você não se vender a custa de nada, né? Então, mas e a concorrência, né? Aqui na região, tanto para quem toca em restaurantes e eventos, shows, quanto para quem toca em casamento, tem aqueles que vão jogar o preço lá para baixo, né? Então, assim, como é que faz, né? Quando meus próprios colegas músicos jogam o preço para baixo, ou quando as bandas de casamento também atuam no mercado para empurrar o preço para baixo. Você está oferecendo um produto, um serviço, né, de qualidade, dando o melhor de si, transformando aquele momento um momento único da vida do casal, e você dá o preço que você acha que é o merecido. E aí as pessoas empurram, os concorrentes empurram. Regionalmente a gente sabe que existe isso, né? No mercado, inclusive capitalista, a livre concorrência predomina, porque é livre a concorrência. Todos os produtos, se a gente for, vamos pensar numa pizzaria. Tem avenida que tem uma pizzaria atrás da outra. E o cliente vai naquela que ele se viu encantado. Há clientes que buscam preço, mas há clientes que buscam qualidade e querem ter a garantia do produto. Eu acho que o músico, como qualquer um outro empreendedor no seu mercado, ele deve sim conhecer a concorrência, mas ele não deve se preocupar achando que ele não vende por causa da concorrência. Primeiro ele tem que focar no produto e serviço dele. Tem que ser bom, como a concorrência também. Se a concorrência estiver praticando um preço abaixo, ou seja, que é um preço
que não é legal, é desleal, ele vai acabar quebrando. É muito comum, porque se ele está cobrando um preço muito abaixo, ele não vai conseguir valorizar o músico que ele vai contratar, ele não vai conseguir ter um equipamento de som adequado, ele vai poder estragar o casamento da noiva e do noivo, porque se não tiver um microfone adequado, não tiver feito o ensaio, não tiver partitura, não tiver com uma roupa adequada, ele vai se queimar no mercado. Isso é normal. Então, eu acho que o músico ele não deve ficar pensando, eu não vou entrar porque tem concorrência. Primeiro, você tem que fazer uma experiência, ir lá e tocar. Fazer, igual o PH fez. Ele reuniu na época o professor dele, foram lá, fizeram a experiência e viu que dá certo. Depois você vai produzindo conteúdo aí para a mídia, divulgar o seu produto e vai apresentando valor para o seu cliente. Eu acho que qualquer empreendedor hoje ele não tem que ficar muito atrelado na sua concorrência. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui em Salto, na nossa cidade do interior. Nós tínhamos na avenida... Não é Salto de Itu, tínhamos a loja 100, que é uma grande loja aqui, que é uma loja que nos dá até orgulho de estar aqui na cidade e hoje está no Brasil todo, mas ela no centro de Salto tinha ela para comprar eletrodoméstico. Todo mundo comprava lá. Minha mãe, inclusive, faz 30 anos que compra, uma das primeiras crianças, e eu também compro lá. Mas quando veio as Casas Bahia aqui... Do lado, né? Do lado. Ela fez questão de comprar do lado. Ela comprou. Inclusive, eu sei, porque eu conheço, eu estava no mercado, os próprios donos da loja 100 ficaram preocupados. Se assustaram, porque muitos anos, e agora, né? Lógico que com a experiência deles. Mas depois, numa visita que nós fizemos, numa conversa informal com um dos donos, eles falaram que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque existiu ali a concorrência, tem mercado para todo mundo e ele ainda aumentou o número de clientes dele, e aqueles clientes que gostam do estilo continuam sendo fiéis, como a minha mãe, por exemplo. Eu não compro na Casa Bahia. Você está entendendo? Por uma questão, não porque eu não gosto, mas para mim é comodidade, porque assim, como sempre tinha na loja 100, eu preciso comprar um ventilador, vou lá na loja 100 comprar, né? Já tenho o crediário da minha avó lá, que a gente pega lá. Agora eu tenho o meu, que já sou maior de idade, então, mesmo tendo uma loja do lado, às vezes até pela preguiça, né, eu nem vou, porque eu já estou acomodado, já estou acostumado a comprar lá, que assim, eu já tenho crediário lá, tal. Eu compro muito pouco em loja física, né, que eu sou molecado, eu compro pela internet. Mas quando eu tive que comprar lá, eu fui lá porque assim, eu já estava acostumado, já era uma coisa que eu gostava. Então eu sou um exemplo de um depois cliente a gente vai pedir que não foi afetado por um isso. cachezinho para eu estou dando um exemplo das lojas 100, porque é uma loja muito querida, eu gosto, eu acho que é uma história de empreendedorismo legal. Mas vamos dar um exemplo aqui entre... Ele é meu marido, Nós fomos jantar com um casal nosso, amigo nosso, no sábado, numa cidade vizinha, num restaurante. E o pessoal faz fila para entrar. Faz mesmo. Então, se você faz fila para entrar. Então, só que as pessoas fazem questão de ficar na fila. E quando nós saímos, a gente já sabendo disso, nós fomos mais cedo, não chegamos a pegar fila. Mas quando nós saímos, que já era quase às 10 da noite, tinha uma fila enorme. Só que o que eles fazem? E é uma avenida que tem muito restaurante. Muito restaurante. E aqui eu posso citar o nome, eu não vou ganhar cachê, mas é o Pezão de Indaiatuba. E o pessoal tem aquela fila enorme. Tem muitos restaurantes, lanchonetes boas, inclusive. Mas o cliente que quer comer o Pezão, ele fica na fila. Agora, qual o diferencial que o dono faz? Enquanto você está na fila, ele vai te servindo a porção. Ele cuida do cliente, ele encanta o cliente. Então, a pessoa que fica esperando... Ela gosta, né? Ele gosta, ele fica ali. Então, tem concorrência? Tem. Então, não é concorrência que não vai fazer você fechar o cliente. Outras lanchonetes também vendem, mas você percebe? Agora, quanto mais valor você colocar no teu produto, quanto mais qualidade, quanto mais você encantar o cliente, mais você faz divulgação, se precisar, eles vão fazer fila para contratar você para tocar no casamento deles. Exatamente. E se você quiser saber mais sobre esse tema, a gente gravou um podcast inteiro só com isso, né, pessoal? Vai no podcast do VMC. Não foi combinado. Não, mas eu tô falando... Perguntei de surpresa. Tô falando, assim, brincando, mas já divulgando o podcast passado, que a gente fez um podcast de 1 hora e pouco com a Eliana, sobre, assim,
o que fazer com concorrentes que cobram mais barato e prostituem o mercado. Né? E o que a gente mandou te fazer não vai te levar para cadeia, tá? Então, não vai fazer nada disso, né? São coisas, são técnicas que a gente passou para você lidar com o seu concorrente. Entendo. Tá? Só que, só para acrescentar um trechinho do podcast que a gente falou, que aliás eu falei, que foi o seguinte: às vezes, eu nem sei o que está acontecendo com meus concorrentes, porque eu não me preocupo tanto. Né? Às vezes chega para mim, nossa, PH, você viu que o cara tá cobrando ali R$1.450 em 5, tá fazendo promoção? Eu sei. Chega as mensagens pra mim. Então, às vezes, o que eu preciso chegar, chega, né? Ah, mas você viu que tal. Só que é o seguinte, vou dar 2 dicas se você tem problema com o concorrente, cobra mais barato e prostitui o mercado. Primeiro, como que estão seus vídeos? Né? Sua página no Facebook tá legal? Quando foi o último anúncio que você fez? Eu não sei fazer anúncio. Vai no canal do Pedro Sobral e aprende. Ele ensina toda terça-feira, 3 horas da tarde. Tô divulgando que o cara é legal. E tem meu nome também. Então, é o seguinte, né? Como tá seus vídeos? Como tá seu projeto seu plano de negócios? Quais são suas metas para 2020? O que eu quero dizer? Às vezes a gente fica focando que o concorrente está atrapalhando a gente, mas a gente não foca no desenvolvimento do nosso negócio. Sim. Né? Eu perco energia ficando puto, querendo afogar o meu concorrente. É que nem a corrida maluca. Enquanto você para sacanear os outros, sacanear não, né? O concorrente não é sacanear, mas na corrida maluca era assim, né? É da minha geração. Aí ele sempre perdia a corrida porque ficava tentando... o tique vigarista. Ficava tentando atrapalhar. Não é o caso da concorrência, né? Mas... Então, às vezes a galera tem o complexo de tique vigarista. Você quer sacanear seu concorrente, sacanear, assim, procurar uma solução para ferrar com ele. Mas, assim, às vezes você esquece de cuidar do seu negócio, né? Fala, cuida do seu, né? Para de olhar para o outro. Porque se você concentra no seu, a parada vem. Uma prova cabal disso é que, por exemplo, em 5 instrumentos, em 2019, o preço que a gente trabalhou foi R$3.000. E igual um concorrente da mesma cidade que eu, 1.450, o dobro. Por que eu fechei contrato pra caramba? Uma prova disso que eu fechei contrato pra caramba é que eu gravei os bastidores de todos os casamentos que eu fechei. Né? Então, você consegue ver o PTS por trás do show. E por quê? Porque eu tô concentrado em gravar vídeo, em fazer as paradas. Eu tenho mais de 50 depoimentos. Fala pra mim se esse concorrente que cobra mais barato tem a quantidade de depoimento que eu tenho. Não. E eu vou falar que o trabalho dele é muito bom. Que bom que ele não tem depoimento, você não tá ferrado. Não, brincadeira. Brincadeira, né? Mas... Então, às vezes... Você não deve se concentrar no seu concorrente, se concentra em produzir os seus vídeos musicais, pegar seus vídeos de depoimento, em aprender a fazer anúncios para divulgar seu trabalho, isso, tá? Agora, se isso não é o suficiente para você, faz o que eu fiz também. Né? Eu chamei eu chamo de concorrente, mas a gente é parceiro, que a gente troca contato, tudo. Chama os seus concorrentes, marca uma pizzada, essa dica eu peguei com o Eduardo Vanassi, de fotologia. Marca uma pizzada, fala, galera, vamos acabar com essa patifaria aqui? Eu sei que você está cobrando 100 conto para tocar, você está ferrando o mercado, cara. Eu estou cobrando mais caro, eu estou fechando trampo. Será que não dá para todo mundo cobrar um valor similar, né? Um valor parecido? Vamos juntar os músicos para a gente... Você utiliza 2 argumentos. Primeiro, para você ganhar mais. Por quê? E para depois para a gente valorizar a música. Por quê? A famosa frase, né? Se todo mundo cobrar um valor justo por sua música, o valor de mercado sobe. E quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Já ouvi isso em algum lugar. Já ouviu isso, né? Então, fala com o seu concorrente. Fala, cara, posso trocar uma ideia com você? Vamos pra gente fazer uma parceria, pra gente alinhar os músicos, pra todo mundo se valorizar a música, porque quando a maré sobe, tal, VMC, não sei o quê. Chama o cara. E o seguinte, uma dica extra pra você ganhar dinheiro com o seu concorrente. Ao invés de você afogar ele, ganha dinheiro com ele. Porque eu e o Anderson Nupcial, que ele tem a banda Nupcial, aqui em Tu, eu troco contato com eles. Falei, cara, dia tal, bicho, minha agenda tá cheia. Tá aqui, ó, noiva X. Ô, beleza, PH. Fechando, já mando pra você. Porque eu combinei uma comissão com ele. Contrato fechado por indicação é 100 conto. Tá? Que é um valor que não vai comprometer, mas sim, já é uma grana que eu consigo investir em anúncio. Então o cara ganha dinheiro comigo, bicho. Ele me indicou um contato que eu tô quase fechando, já vou mandar R$100 na conta dele. Então ele vai me indicar um monte de noiva. Porque as que ele não puder, ao invés de ele deixar largado as traças, para vir outro concorrente dele fechar contrato, cobrar mais barato fechar, ele indica para mim, que ele não pode fazer mesmo, e eu fecho e pago a comissão para ele. Então o cara não perde dinheiro. Entendeu? Entendi. Então, primeiro, número 1,
não se concentra no seu concorrente, foca nos seus vídeos, no seu material. Número 2, se não é suficiente para você, convoca uma reunião com seus concorrentes para vocês ajustarem o preço, uma parceria. Se tiver um concorrente chato, aí vocês não chamam ele, fazer o quê? E o 3, você pode ganhar dinheiro com seu concorrente. Faz uma troca, cara, eu indico o noivo para você e você me paga uma comissão. Né? Então, são formas de você lidar com a concorrência desleal que cobra barato e prostitui o mercado. Porque você que é músico de eventos tem que entender que não existe, não deu certo. Quando a gente tem um problema, a gente resolve. Né? Então, essa é uma habilidade que, assim, eu não fui assim. Porque antes eu vinha e chorava com a mãe, né? Não sei o que, o cantor não vai. Tô sem equipamento, tá. E aí, o que você vai fazer? Você vai deixar o casamento morrer? O que você vai fazer, moleque? Vai. Ela, minha mãe, ela pode falar assim, né? E como eu não tenho parentesco com a galera, eu posso falar assim também. Então, se você tem um problema, resolve, bicho. Você tem um concorrente que cobra mais barato. Já te dei 3 formas de você resolver esse problema. Entendeu? E se você não quiser nenhuma das 3 funcionar, vai fazer faculdade de engenharia. Procura outra profissão. Entendi. Tá, entendi. Tô satisfeito. Não, tô satisfeito não. As respostas estão... Eu tô agitado, vim correndo, que eu trazei uma hora. Dentro do que eu tava pensando aqui, né? Show de bola. Porque a primeira conversa nossa e, enfim, como foi a gente foi avançando, ela levava a esse, né? Assim, levava a uma outra questão que a gente tinha, que tem, todo músico tem, né? A concorrência, né? Eu acho importante, que é normal, né? Acho que é normal. Show de bola. E... Galera, a gente poderia ficar a tarde toda aqui conversando com vocês. Tá muito legal esse papo. Tô parecendo um apresentador mesmo, né? Já é o podcast 8 esse, né? Já tô mais à vontade, já tô com a desenvoltura melhor, né? Não tô travado. E a gente poderia ficar a tarde toda conversando com vocês aqui. Mas nosso tempo tá se acabando, que a gente tem até 7h10, agora é 7h09. Então, eu tenho alguns segundos para encerrar o podcast, senão vai desligar tudo aqui. E... Né, massa, espero que a gente tenha, nesse curto período de tempo, né, quem sabe não cabe uma parte 2 desse podcast, não sei, talvez acho que já tenha resolvido, né? E né, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. O principal intuito do VMC é abrir o olho dos músicos para a possibilidade que músico dá para você viver de música no Brasil. Mas o governo, cara, para de mimimi, vai, faz um VMC Flix aqui, ó, né? Assiste aos podcasts anteriores, vai, divulga o seu trabalho aí, vamos pra cima. Né? Eu tô falando isso pra você, porque a gente faz o máximo para dar ferramentas de acordo com as nossas experiências, com o que a gente lida aqui na minha banda. Tô ensinando o que funciona pra mim, pra galera poder viver de música também. Né? É muito massa que a gente tem bastante galera agradecendo, né? Agradecendo a gente pelos conteúdos gratuitos. A galera do treinamento também estão voando lá do curso VMC. E... E se tem alguma questão que a gente não abordou aqui... Deixa embaixo no comentário, né? Perfeito. Você deixa um comentário e a gente pode conversar. Tema de podcast, né? Porque a gente tenta colocar aquilo que a gente vive. Eu conheço músicos e vivo no meio musical, não é? Que dói na gente. Tem música aqui em casa e tem música onde eu estudei e onde eu estudo não é? E a gente pesquisa mas é bacana o próprio músico colocar as suas questões, né? Então, quanto mais tiver, se a gente não abordou alguma, manda pra gente aí. Show de bola. Tem mais alguma coisa pra falar, Eliana? Não, só encerra aí e cala a boca. Até a próxima. Então é isso, galera. Então. Isso aí. Não posso contrariar, né? Porque não apanha. Então é isso, galera. Hoje eu tô de frente com a câmera aqui, ó. Tô parecendo, né? Faltou só o... Né? Boa noite, né? Boa noite. Então, até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado por vocês assistirem o podcast. Quem ficou até aqui vai encher a agenda em 2020, porque o cara que escutou 1 hora de podcast é Jedi, como diz o Pedro Sobral. É muito bom. Então, obrigado, pessoal, por assistir até o podcast, por assistirem esse podcast. Eu sou Pedro Moreira. Elias Moreira. Eliana Moreira. Esse foi o podcast 008 do VMC. Um grande abraço, até o próximo.